segredo para não ser dominada pelas emoções e viver uma novela mexicana, meu Deus, como ser mais racional? Vamos conversar sobre isso hoje? Bora! Bom, eu já vou contar e já vou dar o spoiler aqui do vídeo todo que o segredo para você ser mais racional e menos emocional é justamente ser emocional. Pausa, porque eu sei que você deve estar chateado comigo, né? Mas vamos lá. É o seguinte, a gente vem de tempos, né? Principalmente depois do século XV, XVI, em que a gente foi tomada pela racionalidade e pela busca, né, de uma racionalidade. Então, assim, Descartes, penso, logo existo. Então, eu penso e existo. E simples assim. E a gente foi indo nessa ideia de que a gente podia se transformar numa pessoa, num ser extremamente racional. Acontece que a gente tem emoção, querendo ou não, a gente tem emoção. Eu gosto de lembrar que emoção, gente, é que nem fome, não adianta. Você pode ter fome a qualquer momento? Sim. Isso quer dizer que você vai sair por aí loucamente na hora que você tiver fome? Não, provavelmente você vai esperar um momento mais adequado. E é a mesma coisa que acontece com as nossas emoções. Elas são simplesmente reações do nosso corpo a situações que acontecem. Então, do mesmo jeito que a gente tem fome, a gente também tem emoção. Isso quer dizer que no momento de raiva eu posso socar a cara de uma pessoa e eu posso jogar tudo pro alto? Não, não pode. No momento em que talvez eu esteja muito, muito feliz, mas a situação ao meu redor tá pedindo para eu dar uma segurada, é interessante que eu dê uma segurada? É, que nem a fome. Eu não vou sair correndo para comer, não vou sair no meio de uma reunião com o meu chefe e falar assim, tchau, chefe, e joga tudo e sai correndo e vai comer. Não. Então, a gente aprendeu a lidar com a fome e agora a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções. A partir do momento em que a gente aceita que faz parte de quem a gente é, que a nossa natureza, ela é emocional, a partir desse momento, a gente passa a ser muito mais racional. Por quê? Porque a gente tem a possibilidade de olhar para isso, de lidar com isso. Porque enquanto eu nego, eu só tô negando, mas a emoção tá lá e eu só não tô lidando com ela. Eu posso negar, e aí eu não vou lidar, e ela vai continuar lá, ela não vai embora porque eu não lidei ou porque eu tô negando, não, ela vai continuar existindo. Então, é fundamental que, pra gente entender de uma vez por todas, que pra gente ser uma pessoa mais racional, a gente tem que entender que a gente é emocional. Então, ser emocional é ser racional, gente. Pra você atingir esse objetivo, né, de ser mais racional, você precisa entender o que está acontecendo dentro de você e a partir de uma investigação, né, seja ela num processo de autodesenvolvimento, seja num processo terapêutico com auxílio, independentemente do que você escolha, é que você vai descobrir o porquê que essa emoção ela acontece, né? Então, assim, vamos supor que você aprendeu quando você era criança a responder a determinado estímulo do jeito A. E você continua respondendo a esse estímulo do jeito A. Acontece que agora você é adulto e você poderia melhorar a resposta para esse estímulo, sabe? Então, um exemplo assim bem clássico é quando a gente é criança, a gente não sabe lidar com as nossas emoções, né? Então, a criança, quando ela fica frustrada, por exemplo, ela se joga no chão e ela fala que ela quer, mas é só o jeito dela dizer que ela tá frustrada. Conforme a gente vai adolescendo, a gente sabe que a gente não pode se jogar no chão, mas ao mesmo tempo a gente também não sabe o que fazer com a frustração, mas ela continua lá, porque a gente não conseguiu alguma coisa que a gente queria. Não é porque a gente adulteceu que a gente simplesmente vai aceitar as coisas com muita facilidade. Não aconteceu o que eu queria, então eu vou continuar bem bela, plena e feliz. Não, não é assim, a gente vai ficar frustrado. E se a gente não der nome aos bois, a gente não souber nomear certinho a nossa emoção e a gente não der espaço
para ela, a chance da gente agir de forma irracional é muito grande. Por quê? Porque numa tomada de decisão, a nossa emoção, ela é primordial nessa tomada de decisão. Então, muitas vezes, quando a gente acha, né, a gente cria consciência com relação a um assunto e que a gente acha que a gente vai tomar uma decisão, né, sobre esse assunto, na verdade, a gente já tomou. E muitas vezes o que a gente vai fazer? A gente só vai buscar justificativas que embasem uma decisão que foi tomada emocionalmente. Então, a partir do momento que eu entendo que ser emocional é ser racional, eu vou incluir as minhas emoções no meu pensamento crítico, no meu pensamento reflexivo. E quanto mais reflexiva eu consigo ser com relação às minhas emoções, maiores as chances de eu me distanciar daquilo que eu quero falar, daquilo que eu quero entender, daquilo que eu quero aprender, daquilo que eu quero decidir. E nesse distanciamento eu consigo ver novas perspectivas, dando a possibilidade de eu tomar sim uma melhor decisão. Porque assim, quando a gente tá no meio do problema, a gente tá olhando o problema muito de pertinho, né? Assim, ó. E aí a gente não tá enxergando nada. Se eu olho muito de pertinho essa almofada, eu só vejo um negócio bege. Quando a gente distancia, aí a gente consegue ver, né? Então, muitas vezes, uma pessoa de fora consegue enxergar alguma coisa que a gente não estava vendo, justamente porque ela tem esse distanciamento. E quando a gente entende que nós somos seres emocionais e que pra gente ser racional, a gente precisa aceitar as nossas emoções, entender as nossas emoções, buscar a origem dessas emoções, a gente tá fazendo justamente esse trabalho de distanciamento que é fundamental não só para o pensamento reflexivo, mas também para a gente diminuir as nossas vozes mentais que ficam na nossa cabeça. Aqui no canal tem um vídeo sobre o livro A Voz na Sua Cabeça, que esse livro ele fala muito sobre isso e fala muito sobre a nossa necessidade de entender a emoção e também da gente se distanciar. Outro livro que também tem vídeo aqui no canal é o Pense de Novo. E o livro Pense de Novo, ele fala do pensamento crítico e da nossa necessidade de compreender o nosso envolvimento com determinado assunto para que a gente consiga tomar uma melhor decisão ou ser menos parcial nos assuntos, né? Às vezes a gente tá defendendo um determinado assunto, muito mais porque a gente está identificado com aquele grupo, porque aquilo dá um sentido de vida pra gente, do que a gente acreditar de verdade naquilo. Outras vezes, a gente, por conta de achar que a gente vai acabar perdendo, a gente continua e se mantém no mesmo discurso, porque eu já fiz esse discurso a vida inteira. Então, se eu assumir que esse discurso hoje está errado, isso quer dizer que eu perdi todo o tempo defendendo esse discurso. E todas essas questões, elas são emocionais, né? Se a gente parar para observar, é justamente o medo do julgamento, ou o medo de ser abandonado, ou o medo de estar errado, enfim. E isso vai de pessoa para pessoa e tem muito a ver com a vida, a vivência que essa pessoa teve, a história que ela teve, o lugar, né, do mundo em que ela nasceu, a influência social, tanto a micro quanto a macro que ela sofreu, e também os próprios princípios e valores. Então, dependendo da religião, dependendo das crenças, dependendo do ponto de vista político, a gente tende já a se tornar muito imparcial, e isso muito por causa das nossas emoções. Então, se você quer se tornar uma pessoa mais racional, se você quer saber qual é o segredo para você ser menos emocional, tá aí. É justamente você entender que as emoções, elas estão aí, elas vão continuar aí, independentemente de você querer ou não, aceitar ou não. Mas a partir do momento em que você aceita, você se abre para a possibilidade de lidar com elas e caminhar juntos. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar seu like aqui se você gostou, o seu comentário. Lembrando que toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo aqui no canal. Então, se você se inscrever, a notificação vai chegar para você. Muito obrigada por estar aqui, por ter me assistido até aqui, e a gente segue junto. A gente se encontra na próxima segunda. Um beijo grande, até mais. Tchau, tchau!